Notícia. Boa noite. O PND é um dos críticos ao dinheiro dado pela Assembleia Legislativa da Madeira aos partidos. Por ano, o Parlamento paga cerca de 5 milhões de euros naquela que ficou conhecida como a Lei do Jackpot. Este é o mote para a entrevista com Baltasar Aguiar, presidente do PND na Madeira. Muito boa noite, Sr. Doutor. O PND tem assumido uma postura radical em relação às subvenções dos partidos dadas pelo Parlamento madeirense. Qual é a razão desta postura radical? Bem, nós, não é segredo para ninguém, nós somos frontalmente contra o jackpot, nós votamos sempre contra o jackpot e nós procuramos ser consequentes. Nós distribuímos uma parte importante desse jackpot. É isso que temos feito, procuramos, no fundo, passar das ideias à prática e devolver aquilo que ilicitamente, injustificadamente, imoralmente, se retira aos contribuintes, aos próprios contribuintes. Não permitindo que esse dinheiro continue no sistema e que possa ser gasto, mal gasto, pelo sistema. Quanto é que o PND distribui da subvenção que recebe? Bem, o PND tem feito várias distribuições, o PND já distribuiu em dinheiro, o PND já distribuiu cabazes de compras no Natal, o PND já distribuiu vales de remédios, o PND já distribuiu ofertas para associações, designadamente recentemente as associações, a Associação de Proteção contra o Cancro. Por exemplo, vales de Natal foram cerca de 8, 9 mil euros, os remédios foram outros cerca de 8, 9 mil euros. A primeira distribuição de dinheiro, já fizemos distribuição de dinheiro, distribuímos cerca de 10 mil euros. Esta última entrega foram cerca de 4 mil euros, enfim, é variado. É uma atitude para manter? É uma atitude para manter e o que nós procuramos é, porque nós também temos as nossas despesas e não são pequenas, temos despesas com processos sociais, que são movidos pelo partido e contra o partido, sobretudo contra os representantes do partido na Madeira, os deputados, temos despesas de assessoria, porque precisamos de assessoria, e temos despesas de funcionamento de gabinete, como todos os outros partidos. Agora, há aqui uma coisa sobre o jackpot que é preciso dizer. É que o jackpot não é todo o problema em termos de despesas com políticos na Madeira. O jackpot é uma parte desse problema. O problema é mais vasto e o problema inclui, por exemplo, no Parlamento, a questão das reformas dos políticos ou dos subsídios de reintegração dos políticos. Os políticos têm o direito especialíssimo, que não é dado a nenhum trabalhador na Madeira e no país, de, ao saírem do Parlamento, poderem optar entre mais um salário por cada mês de antiguidade, sem descontos, ou, se estiverem mais de 12 anos no Parlamento, por uma reforma que adiciona à sua reforma de origem. Ou seja, os políticos ou recebem mais um salário, sem terem trabalhado, mais, ou recebem uma segunda reforma que vão juntar à primeira reforma da sua profissão de origem, na qual, enquanto estiveram no Parlamento, muitas vezes não trabalharam nem descontaram. Há um caso muito simples. O caso do Presidente da Assembleia Regional, que durante estes, parece que 20 anos em que dirige a Assembleia Regional, não foi médico, não trabalhou, nem descontou como médico, e neste momento é reformado como médico e vai receber uma reforma de deputado ou como Presidente da Assembleia Regional. Como ele, o Dr. Alberto João Jardim e muitos outros. Isto é um escândalo que nós combatemos e é ilícito, não ocorre no resto do país. Combatemos ainda o problema das ajudas de custo, o problema das despesas de representação, dos motoristas. Há na Assembleia uma cultura de despesismo que permite ao Presidente e aos seus vice-presidentes montarem gabinetes e terem despesas que não são controladas e exageradíssimas em matéria de gabinetes e despesas de representação, e nós combatemos também essas despesas. Nós levantámos, por exemplo, contra a questão, foi durante muitos anos muito falada, dos estacionamentos milionários dos deputados. Cada deputado tinha um estacionamento que custava à região cerca de 250 euros por estacionamento, quase o preço de um apartamento. Nós debatemos contra isto. O jackpot é uma pequena parte deste problema. Aliás, este problema é muito maior na Madeira. Porque a estas despesas de funcionamento político da Assembleia se juntam as despesas de funcionamento dos gabinetes dos próprios secretários regionais, do Presidente Regional, dos diretores regionais. Cada um desses senhores multiplica todas estas despesas de funcionamento, de gabinete, com as suas assessorias,
de ajudas de custo, de despesas de representação. Todos esses senhores multiplicam essas despesas. E o PND vai tentar reduzir essa despesa apresentando uma proposta no sentido de diminuir as subvenções aos partidos? Eu queria-lhe só dizer isto. É que o caso é tão escandaloso como recentemente foi anunciado que o Governo Nacional revogou a possibilidade dos governos poderem designar os chamados conselheiros técnicos. Pois bem, na Madeira, apesar da revogação total da lei que permitia a existência de conselheiros técnicos, existem essas prebendas, essas sinecuras, em que meia dúzia de pessoas, não são tão poucas, são muitas, umas dezenas de pessoas, têm salários muito grandes, normalmente à volta dos 3.000 euros, para não fazerem coisa nenhuma, a não ser ostentarem esse título de conselheiros técnicos. Ora, este é o custo de funcionamento do sistema político na Madeira. E isto custa pelo menos, somando o Parlamento e todas as outras despesas, pelo menos 40 milhões de euros, se não for 150 milhões de euros. Não há informações seguras sobre os custos de funcionamento das secretarias jornais, da Presidência, da Vice-Presidência, das diversas direções jornais em matéria de custos, em matéria deste tipo de custos, deste tipo de coberturas. Ora, isto significa cerca de 50 milhões, 40, 50 milhões de despesa para a Madeira, no momento em que se está a pedir um esforço suplementar a todos os madeirenses para pagarem mais IVA e para sustentarem a falência que todas estas despesas descontroladas necessariamente criou. Sr. Doutor, o PND não tem apresentado muitas propostas, por que razão, no Parlamento? Bem, sabe, o mais importante, muitas vezes, do que apresentar propostas é fazer as críticas acertadas. Vai chegar um momento em que o PND vai apresentar propostas, mas neste caso que nós consideramos absolutamente escandaloso, em que no fundo se dividem a Madeira em duas classes, a classe dos dirigentes, dos políticos, naturalmente da oposição e do poder, porque os da oposição também têm em algum caso estas regalias, mas especialmente do poder. E nós sabemos que muitos dos dirigentes do PSD, para além destas regalias, têm depois todo o sistema de cunhas, instalando os filhos no governo, todo o sistema de favorecimentos, designadamente, por exemplo, os advogados ligados ao PSD, têm os tais ajustes diretos. Ainda este ano, não sei se sabe, o escritório daquele ilustre advogado, Dr. Guilherme Silva, que é deputado nacional, teve mais ajustes diretos para defender a região. Ou seja, criou-se mesmo do lado do PSD ou do lado da classe dirigente ligada ao governo, criaram-se ainda um conjunto de mecanismos suplementares. Também é advogado, se tivesse um ajuste direto, não aceitaria? Eu não aceitaria. E acho que muito grave. Não aceitaria. E vou-lhe dizer, acho muito grave que exista neste país uma lei que impede um deputado de defender ações contra a região. Um deputado regional não pode propor ações contra a região, mas já pode defender a região. De acordo com a legislação em vigor, qualquer deputado regional pode defender a região. Já se percebeu quem é que vai defender a região. E já se percebeu que interesses é que estão por trás de quem fez uma lei que permite aos advogados não proporem ações contra a região, exatamente a situação mais rara e menos prejudicial para a região, do que defender a região. O objetivo do PND, das suas palavras, é lutar contra o jardinismo e contra o PSD? Por isso, eu queria lhe dizer antes disso o seguinte, disse que não tínhamos propostas. Pois exatamente. Não, eu disse que não apresentaram muitas propostas. Apresentámos. Olha, eu vou enumerar as propostas neste campo. Corte de 80% de financiamento dos partidos, corte de 80% do jackpot, fim de todas as despesas de representação e ajudas de custo, a todos os níveis, na Assembleia e no Governo. Fim dos motoristas, os senhores secretários, o Presidente do Regional, os nossos responsáveis, se quiserem andar para um lado e para o outro, vão no seu carro, ou vão a pé, ou então usem transportes públicos, como se faz no Reino Unido. Fim ou a fixação de uma despesa mínima, para o funcionamento dos gabinetes do Governo. É preciso diminuir ao mínimo o funcionamento dos gabinetes do Governo. E ainda defendemos, e para nós isso tem sido uma bandeira, foi uma bandeira na última campanha, defendemos o fim das reformas, o tal sistema injusto de se poder escolher um 15º salário no fim do mandato, ou uma reforma sem ter descontado nem ter trabalhado, e o fim total da própria moldura de vencimentos. Mas ao nível do Orçamento Regional não apresentaram propostas de alteração? Repare, defendemos uma coisa muito importante, que essa é absolutamente inovadora. Defendemos mudar completamente o sistema remuneratório dos políticos na Madeira. Primeiro, mudar as bitolas de remuneração dos membros do Governo Regional.
que os membros do Governo Regional têm um conjunto de bitolas de remuneração que reportam para o vencimento do Presidente da República diminuir essas bitolas. Para o Presidente do Governo Regional, para o Presidente da Assembleia Regional e para todos os secretários e diretores regionais. E mais, defendemos que os deputados deviam começar a receber, não um salário, como têm recebido, equiparando-os ilegitimamente, a meu ver, aos deputados da Assembleia da República, quando as responsabilidades e o volume de trabalho são absolutamente diferentes, e criar um sistema de pagamento aos deputados por presença. Talvez com exceção dos líderes do grupo parlamentares, porque aí talvez admitimos que haja necessidade de prática do exercício do mandato a tempo inteiro. Ou seja, queremos mudar completamente o próprio paradigma do pagamento dos políticos. Queremos que os deputados recebam por cada sessão a que vão. Um sistema, aliás, muito semelhante àquele... Isso quer dizer que há muitas faltas no Parlamento madeirense? Não, quer dizer que nós não podemos pagar isto. É porque o grande problema é o seguinte: na Madeira nós temos... a Madeira está numa situação muito má, que todos conhecemos, de verdadeira falência, de exaustão total da economia, e os nossos contribuintes não conseguem pagar este sistema político. Não conseguem pagar. Este sistema político já é não só insuportável, como incomportável para todos os contribuintes. E uma redução de deputados seria útil? Repare, a redução de deputados não resolvia o problema. Porque eu não estou a falar só de deputados. Eu estou a falar de todo o sistema político, dos gabinetes dos secretários, dos vencimentos dos secretários, do vencimento do Presidente do Governo Regional. Chegou a altura também de os políticos da Madeira darem exemplos e de criarem um sistema político que os contribuintes e os madeirenses possam pagar. É esse o grande desafio que eu faço. E essa foi a primeira proposta que nós lançámos na última campanha. Nós não temos poder de iniciativa em matéria de estatuto. E por isso, estas matérias que são matéria de estatuto, nós infelizmente não podemos alterá-las. Gostávamos muito de fazer estas propostas, mas não temos poderes estatutários para o fazer. Dr. Baltasar Aguiar, a deputada Rubina Sequeira, que também é advogada, é sua colega de profissão, tem sido uma das vozes críticas da política do Governo e da maioria do PSD também. Uma atitude, aliás, assumida desde o início pelo PND, mais radical com José Manuel Coelho. Arrependeu-se de ter convidado José Manuel Coelho para o PND? Não, repare, eu não me arrependi de nada do que se passou com o Sr. José Manuel Coelho no PND. Foi para o PND muito importante aqueles 4 anos de convivência com o José Manuel Coelho. Se quer que lhe diga, sinceramente, nunca cheguei a perceber porque é que o Sr. José Manuel Coelho saiu do PND. Hoje o José Manuel Coelho ainda não consegui explicar-me a mim, e eu continuo a falar com ele, continuo a dar-me com ele, qual o motivo da sua saída do partido. Sobretudo quando foi para um pequeno partido que ele acaba por estar a financiar com essa coisa um pouco estranha de enviar dinheiros para Lisboa para pagar um presidente qualquer que ninguém conhece. No fundo, os dinheiros do jackpot estão a servir para pagar um qualquer ignorado presidente de um partido que nunca ninguém ouviu falar, o PTP. Desculpem, é qualquer coisa que eu nunca percebi no Sr. José Manuel Coelho. E vou-lhe dizer acerca do Sr. José Manuel Coelho o seguinte. Há, na vida das pessoas e na vida das sociedades, muitas vezes, pequenas coisas, pequenos factos, às quais normalmente podem parecer muito pouco importantes, mas que mudam o rumo da história. Vou-lhe dar exemplos. O professor António Oliveira Salazar. Imaginemos que o professor António Oliveira Salazar tem seguido e abraçado uma carreira eclesiástica, religiosa, como era seu desejo quando era jovem. Imaginemos agora, por exemplo, que ele de facto tem seguido a vida eclesiástica. Não tinha havido Estado Novo, certamente. Isso quer dizer o que... Outro pequeno facto, veja isto. O Dr. Jardim é público, é notório, faz parte da história. O Dr. Jardim foi quase membro da Assembleia Nacional. Quis ser membro da Assembleia Nacional. Ardentemente, o Dr. Jardim procurou, no tempo do marcelismo, entrar na Assembleia Nacional. O que teria acontecido se o Dr. Jardim tivesse integrado a Assembleia Nacional na altura? Se calhar não havia a chamada Madeira Nova, nem o jardinismo. Qual a relação que tem com o José Manuel Coelho? Toda. Imagine que o Sr. José Manuel Coelho, por um ato impensado, não tinha feito, não fez, não fizesse aquilo que fez. Imagine que o Sr. José Manuel Coelho não tinha feito aquilo que, a meu ver, foi um erro, de sair do PND e de criar uma candidatura nova. Se calhar o jardinismo tinha caído. Isto é preciso dizer também, olhos nos olhos aos madeirenses. O jardinismo, com o PND unido, podia ter caído nas últimas eleições. E são estes Isto quer dizer que podiam ter mais do que 4 deputados? Isto quer dizer o seguinte, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas que o PND unido, que o PND sem este facto absolutamente extraordinário e ainda hoje não explicado, se tivesse ido a eleições,
tinha, talvez, não tenho dúvidas, tinha, talvez, feito cessar o jardinismo. O jardinismo... Já disse que não está arrependido, mas perdoa hoje a Manuel Coelho ou não? O jardinismo hoje mantém-se perdendo a maioria absoluta. A maior parte dos eleitores votou contra o Jardim. E com um deputado a mais do que a oposição. Como é que tem visto a atuação de José Manuel Coelho no Parlamento? Se o PND não tem, por esse desígnio da história, perdido o Sr. José Manuel Coelho, se ele não tem tomado essa iniciativa, se calhar o jardinismo hoje estava derrotado. E para bem todos os madeirenses. Como é que tem visto a atuação de José Manuel Coelho? Repare, eu tenho do Sr. José Manuel Coelho uma grande admiração. Pactua com este radicalismo e com esta forma de fazer política? Não, pactuo totalmente. Aí não há José Manuel Coelho foi expulso 2 vezes do Parlamento. Repare, pactuo totalmente. O Sr. José Manuel Coelho está a fazer aquilo que é o papel dele, que é procurar demolir uma instituição que não funciona democraticamente. E está a fazer esse papel muito bem. O que eu não percebo é como é que é possível que haja um presidente de uma Assembleia que quando alguém lhe chama fascista foi o que o José Manuel Coelho chamou a Presidente da Assembleia, manda logo chamar a polícia. Mas que instituição é aquela? Temos uma instituição que está policiada, que tem um conjunto de polícias que expulsam um deputado logo que esse deputado se comporte mal. O Sr. Presidente não tem outros mecanismos para estabelecer a ordem na Assembleia? Tem. Ele pode suspender os trabalhos, ele pode chamar a atenção ao deputado, ele pode reunir a Comissão de Líderes, mas neste caso ele já disse, não vou fazer nada disso, eu vou chamar a polícia e este senhor vai para a rua. Isto não é uma forma própria de se gerir uma instituição que se pretende democrática. E, por outro lado, aqui cabia dizer o seguinte. Nós conhecemos pergaminhos democráticos do Presidente da Assembleia Regional. O Sr. Presidente da Assembleia Regional, aliás, é um democrata conhecido. Ele começou no Partido Socialista e depois passou para o Partido Social Democrata. O atual Presidente da Assembleia da República foi primeiro deputado do Partido Socialista e depois passou para o Partido Social Democrata e fê-lo, naturalmente, única e exclusivamente, por motivos ideológicos, porque ninguém está a ver nenhuma razão económica ou de interesse para que o senhor Presidente da Assembleia Regional tenha saído do Partido Socialista para ir para o PSD. Agora eu pergunto o seguinte, como é que um homem com esta experiência democrática tem esta conduta? E onde é que vai este sistema? Onde é que este sistema nos vai levar? O senhor advogado acha que o José Manuel Coelho respeitou o bom nome dos deputados, nomeadamente os deputados do PSD? Eu considero que o senhor José Manuel Coelho fez no Parlamento aquilo que é uma coisa useira e veseira no Parlamento. Chamar fascista no Parlamento a alguém é uma coisa useira e veseira. Ele foi expulso porque supostamente chamou o Presidente da Assembleia fascista. Ora bem, naquela Assembleia, o PSD chama fascista a tudo o que mexe. Mexe uma mosca, fascista. Anda uma barata, fascista. Há ali um rato, fascista. O CDS, fascista. PND, fascista. Vai insinuar o que é que o Dr. Jardim, o Dr. Jardim chama fascista em todos os discursos que lá vai fazer, naquelas prélicas muito interessantes que ele vai fazer nos orçamentos, chama esses nomes a toda a gente e o Presidente da Assembleia está calado, nem o rato. Portanto, ele nessa altura não se preocupa com a ofensa dos destinatários daquelas palavras. Normalmente, deputados ali presentes. Mas ele, parece que no fundo, tem uma imagem e tem um nome que é muito superior a todos os outros, que deve ser salvaguardado. Eu entendo o contrário. Falamos agora dos deputados e da bancada, dos deputados, aliás, do PND. Vai haver rotatividade de deputados e dos candidatos que foram candidatos à Assembleia Legislativa da Madeira? Nós concorremos com cabeça de lista que era o Hélder Spínola. É o Hélder Spínola. O lugar é do Hélder Spínola. E pretendemos que o Hélder Spínola assuma também as suas funções. Acontece que o Hélder Spínola teve outras opções importantes no seu rumo profissional a tomar e acontece ainda que nós temos muitas possibilidades na nossa lista. E entre essas possibilidades tínhamos a Rubina Sequeira, que tem-se revelado uma notável deputada num Parlamento que não existe. É uma aposta ganha. Não, repare, é que é muito difícil ser deputado num Parlamento que não existe. É fácil ser deputado num Parlamento que existe. Num Parlamento que não existe, não funciona. Que, por exemplo, não fiscaliza o Governo porque o Governo não comparece no Parlamento. Por exemplo, não aprova legislação importante. Não conheço nenhuma lei importante que tenha sido aprovada, a não ser o orçamento. Por exemplo, não exerce funções de inquérito. As comissões de inquérito do Parlamento são uma vergonha. Se for agora ao site, veio aqui há dias um representante da Comissão Parlamentar ou do Parlamento de São Tomé. Vá ver o site do Parlamento de São Tomé. Tem várias comissões de inquéritos a funcionar, com testemunhas.
Na Madeira nunca funcionam as comissões de inquérito. A última que funcionou foram ouvidas duas testemunhas, 2 secretários jornais. E a culpa é de quem, Sr. Doutor? Bem, repare. Da maioria? Parece que sim. Então, se na última comissão de inquérito todos os requerimentos probatórios foram apresentados pela oposição e nenhum desses requerimentos foi aceito, e foram ouvidas apenas 2 testemunhas e concluídas essas diligências sumárias, foi feito um relatório final. E esse relatório final normalmente é uma peça de propaganda do PSD. O problema é de quem impõe esta disciplina ao funcionamento dos órgãos do Parlamento. As comissões de inquérito deviam existir com o espírito mais aberto possível. E ainda agora vimos do Parlamento Nacional o PSD a aprovar a realização profundíssima de diligências de prova na comissão de inquérito que vai ser feita ao PPN. E nunca se viu que quer o PSD, quer o PS, quer mesmo o CDS tenham obstaculizado diligências probatórias nas comissões de inquérito. Temos de acelerar um bocadinho a nossa entrevista. O senhor já foi militante do CDS-PP. O que é que o fez sair? Bem, repare, o CDS-PP é um caso que já passou. Eu saí do CDS-PP na altura. Só por motivos familiares? Por causa do Dr. Manuel Monteiro? Não, eu saí muito antes do Dr. Manuel Monteiro sair. Estou à vontade quanto a isso. Eu saí do CDS-PP antes do Dr. Manuel Monteiro sair. Muito antes. Talvez um ano antes. Eu era presidente da Comissão Conselhia do Funchal. E na altura apercebi-me que estavam a movimentar-se naquele partido, com o patrocínio do então presidente do partido, na altura o Dr. Ricardo Vieira, um conjunto de manobras para condicionar a formação de listas. E uma das coisas que eu defendi era que a lista fosse encabeçada pelo José Manuel Rodrigues, ou que ele estivesse num lugar cimeiro da lista. E na altura, por me bater pelo José Manuel Rodrigues, dentro do partido, sendo presidente da Conselhia do Funchal, por me bater pelo José Manuel Rodrigues, acabei por sair quando vi que o José Manuel Rodrigues tinha sido relegado para o 3º lugar da lista. E continua a ser amigo do José Manuel Rodrigues? Não tenho as amizades, porque continuo a ter com ele relações, boas relações, mas não tenho uma relação de amizade. Nunca fui amigo dele. Fui companheiro de partido, tivemos relações francas, tivemos sempre uma relação de respeito mútuo. O senhor é um dos críticos da atuação do CDS-PP, desde que o CDS é uma bengala do PSD. Porquê é que afirma isto? Bem, aí estão explicadas as relações caças que nós temos atualmente com o CDS. O CDS é, de facto, uma bengala do PSD. E basta analisar aquilo que se tem passado em traços rápidos nos últimos anos. O CDS já se absteve em orçamentos do PSD. Ou não se recorda disso? Agora vem dizer que o PSD levou a Madeira à ruína, mas ele abstinha-se, o CDS, na votação dos orçamentos do PSD. O CDS aceitou a expulsão do seu Coelho, quando foram os incidentes da Assembleia. O CDS aceitou a expulsão do seu Coelho. O José Manuel Rodrigues estava lá. Achou muito bem que o seu Coelho fosse posto daquela maneira na rua. 2 dias depois, afinal, o erro tinha sido cometido. O CDS, por exemplo, tem relações. Vá ver aos corredores. Os senhores jornalistas têm a infelicidade de já não poderem entrar nos corredores dos deputados. Mas seria interessante que os seus jornalistas fossem ver a relação de absoluta informalidade que existe entre o José Manuel Rodrigues, quando ele cá estava, ou entre o atual líder da bancada do CDS, o Dr. Ricardo Lino, com o Sr. Jaime Ramos. O atual líder é António Lopes da Fonseca. Será se calhar o mesmo. Olha, aquele que eu lhe falei há pouco, o Ricardo Lino, tinha relações de absoluta informalidade com o Sr. Jaime Ramos. E todos nós sabemos o que significa, ao nível dos interesses, ao nível da teia que está montada na Madeira, uma pessoa com o Sr. Jaime Ramos. Aliás, toda a gente sabe o que significa ao nível da destruição do Parlamento. Através de ataques, de impropérios, de insultos totais no Parlamento. Esse senhor chama tudo a todos os deputados. Toda a gente sabe o que é que significa o Sr. Jaime Ramos. E por isso eu olho para o CDS com descrença. E olho para o CDS hoje com o CDS na Madeira. Olho para o CDS na Madeira e queria só concluir para lhe dizer isto. Olho para o CDS com tristeza e, sobretudo, com tristeza em pequenos gestos. Fiquei tristíssimo, aqui há dias, com aquele gesto de inútil hipocrisia do presidente do CDS abandonar o cargo de vice-presidente da bancada do CDS no continente, porque a sua bancada tinha votado a favor do aumento do IVA na Madeira. Com uma enorme bravata, como se estivesse a renunciar a alguma coisa. O senhor presidente do CDS podia-nos poupar, ao menos, à hipocrisia destes atos, porque se renunciasse a alguma coisa decentemente, então renunciava completamente ao mandato de deputado da Assembleia da República. Ele foi eleito com o desígnio de não permitir o aumento de impostos. Pior, mais, vou-lhe dizer, é que o CDS tem história nessa matéria. É que houve outros presidentes na história do CDS
por assuntos de semelhante importância para a vida da Madeira e para a vida do partido, que renunciaram não só ao cargo de deputados na altura, mas ao cargo mesmo de presidentes do partido. Temos de acelerar um pouquinho mais a nossa entrevista, porque já ultrapassámos o nosso tempo. Qual vai ser a estratégia do PND para as eleições autárquicas do próximo ano? Bem, a estratégia do PND para as eleições autárquicas do próximo ano é muito simples. Nós queremos formar uma coligação que envolva todos os partidos da oposição. Todos os partidos da oposição. E todas as forças civis para derrubar a atual maioria. E queremos fazer com todos. Até que o CDS, entretanto, se redimir. Porque o CDS, neste momento, anda numa espécie de conluio e de conúbio com o PSD, em especial de conúbio e até com o Dr. Miguel Albuquerque, que nós não nos esquecemos. O Dr. Bruno Pereira, como se fala agora. O CDS anda numa relação de conúbio até com o Dr. Miguel Albuquerque, que eu nunca mais me hei de esquecer. Do tempo em que o Dr. Miguel Albuquerque governava a Câmara, com a sua mulher a aprovar projetos arquitetónicos, e o Dr. Ricardo Vieira tratava dos seus negócios, representando na Câmara como vereador também, simultaneamente importantes clientes, como foi o caso de Savoy. Esse conúbio do CDS é perigosíssimo. Portanto, mas nós esperamos que o CDS redima. Nós queremos uma coligação com todos. Todos. Até com o próprio Partido Comunista. Que nestas coisas... que o Dr. Bruno Pereira liderava um movimento independente. Até que o próprio Partido Comunista, até que o próprio Partido Comunista, queremos uma coligação com todos, esperemos que o Partido Comunista também abandone o seu isolacionismo atávico. Mas não me respondeu à pergunta. Apoiava um movimento independente, liderado, por exemplo, pela atual variação? Não, olha, isso nunca. E já lhe explico porquê. Porque o que está aqui a criar na Madeira é uma enorme confusão. Toda a gente está aqui a dizer, em primeiro lugar, que há uma alternativa no PSD. Que apareceu uma nova alternativa. E essa alternativa qual é? Uma candidatura do Dr. Miguel Albuquerque para Presidente do Governo e uma candidatura, que é o primeiro passo, independente, do seu aliado e Vice-Presidente para a Presidência da Câmara. Ora, é preciso dizer claramente aos madeirenses que isso não é alternativa a coisa nenhuma. Porque as alternativas existem quando se mudam as políticas. E o que é preciso perguntar é o seguinte. Em que é que o Dr. Miguel Albuquerque se diferenciou do Dr. Jardim? Vamos lá a coisas muito concretas. Gastos de dinheiros. O Dr. Miguel Albuquerque foi mais parco que o Dr. Jardim nos gastos de dinheiros. Não. A situação da Câmara do Funchal é tão grave como a situação do Fundo do Governo. Gastos com o futebol, por exemplo. Gastos com o futebol. O Dr. Miguel Albuquerque diferenciou-se do Governo com os gastos esportivos. Não. A Câmara do Funchal aprovou o estádio do Nacional. E aprovou o estádio dos Barreiros. Doutor, já percebemos que é muito crítico em relação ao Dr. Albuquerque. Deixe-me explicar só porque é que não há alternativa. Obra pública. O Dr. Jardim foi contra a política de obra pública que nos levou à desgraça do Dr. Jardim. Não, ele até pede mais obra pública. Pede dinheiro ao Governo para fazer mais obra pública na Câmara. Veja, por exemplo, em democracia. Havia alguma vez o Dr. Miguel Albuquerque apelar ao exercício da democracia no Parlamento? Nunca viu. E vou-lhe dizer uma coisa finalmente. O Dr. Miguel Albuquerque aparece nesta sua corrida com quem? Para já sozinho. Mas é preciso também que fique claro, porque as pessoas que entendem política e têm acompanhado estas coisas, que saibam que o que está a passar neste momento no PSD é um verdadeiro golpe de Estado. É o PSD a partir-se por dentro, é isso? Não, é um verdadeiro golpe de Estado. Eu vou-lhe explicar como. Em que o Dr. Miguel Albuquerque e o filho do professor Virgílio são duas figuras, dois rapazes bonitos e sorridentes que vão à frente. Esse golpe de Estado é controlado por Jaime Ramos. E toda a gente sabe que neste momento há duas forças que se degladiam. De um lado, Jaime Ramos, com estes seus peões de Braga, Miguel Albuquerque e o filho do senhor professor Virgílio Pereira. E do outro lado, Alberto João Jardim, com os seus peões de Braga também. De um lado está o Dr. Jardim, com os seus... Passámos o nosso tempo. Tem de ser muito rápido. Só para explicar. O Dr. Jardim também não está sozinho. Está com os seus meninos maus das famílias boas. Está com todos os interesses instalados, está com o seu populismo. Mas do outro lado temos os meninos maus das famílias más com o Sr. Jaime Ramos a apoiarem o Dr. Miguel Albuquerque. O PND vai candidatar-se a todas as câmaras da Madeira? O PND vai candidatar-se àquelas em que for necessária a candidatura do PND. Onde nós entendamos que não há condições na oposição para se conseguir derrubar as maiorias que estão assentes por parte do PSD nas câmaras municipais da Madeira, nós vamos concorrer. Algumas viaturas da família do vereador Gil Canha, o vereador na Câmara do Funchal, foram vandalizadas. Acredita que estes atos têm a ver com a atividade política do vereador? Bem, isto parece evidente. Porquê que parece evidente? Porque, que diabo,
eu estou a viver na Madeira há mais de 30 anos, ou quase 30 anos desde que vim da faculdade, e não me lembro de algum carro ter sido incendiado. E agora é incendiado o carro do Sr. Gil Canha. São vandalizados os carros do Sr. Gil Canha. São incendiados os carros do irmão do Sr. Gil Canha. Mas porquê que isso não acontece a outras pessoas, a outros dirigentes do PND? O Sr. Gil Canha é agredido à saída de uma discoteca e fica incapacitado durante mais de 2 meses, tendo que ser operado a uma mão. É agredido por pessoas cadastradas. É natural que isso tem, ou, muito certamente terá, razões políticas. O que lhe posso dizer é o seguinte: este problema levanta, no fundo, 3 questões de 3 naturezas. Em primeiro lugar, jurídica ou penal. É preciso que o Estado, os tribunais, apurem e persigam os responsáveis por estes casos. Suspeitamos. Nós sabemos quem foi a pessoa que agrediu o doutor Gil Canha. E nós sabemos também que relações é que essa pessoa tem com o atual líder daquela organização de jagunços, ele próprio um jagunço, que tem liderado essas hordas de violência contra o meu partido. Está a falar de quem? Estou a falar claramente do presidente da JSD. Esse jovem alimentado, muito bem alimentado, esse jovem que teve sempre uma vida fácil, esse jovem que nunca enfrentou na vida nenhum perigo, mas quer lançar o perigo sobre os outros e que está a ser usado como instrumento e está a utilizar outros como instrumentos. Para terminar, o senhor já criticou o representante da República para a Madeira por não ver um grave problema de democracia na Madeira. Que problema de democracia é esse? É este que está relacionado com os atos de vandalismo também? A primeira questão que eu lhe queria colocar é: mas temos um representante da República. Temos, de facto, um representante da República. Olha, a Madeira foi à falência e ele não abriu a boca. Nas eleições, já, as inaugurações eleitoeiras, ele não diz nada. Deputados dos partidos são agredidos. Há atos de incendiamento, atos de verdadeiro terrorismo contra estabelecimentos de deputados. 0. O representante da República parece que já nem exerce aquelas que são as suas funções mais técnicas. Parece-me que ele até agora rejeitou, por inconstitucionalidade, um diploma da Assembleia Regional. Sabe o que é que diz esse diploma? Trata de galinheiros. Vagamente, parece-me a mim. Ou seja, temos um presidente que cuida dos galinheiros, não é? E de resto não existe. E o mais grave nisto tudo é o seguinte: o senhor lembra-se que o Dr. Alberto João Jardim, durante quase 30 anos, todos os dias falava da extinção do cargo de representante da República. Estava à espera do motor de Alguém ouviu o Dr. Alberto João Jardim, desde que o Dr. Irineu chegou à representação da República na Madeira, a pedir a extinção daquele cargo? Doutor, já percebemos. Agradeço desde já a sua participação aqui na RTP Madeira. Muito obrigado. Colocamos o ponto final neste programa de entrevista. Em especial, desejo uma boa noite.